Fome. Melhorou? O que você diria que é o seu recurso mais valioso? O que é mais importante para você na sua vida? E muita gente vem de imediato e começa a pensar em dinheiro. Talvez em saúde. E eu quero mostrar para você que o seu recurso mais valioso é a sua atenção. E você vai entender o porquê a sua atenção é o recurso mais valioso que você tem. Aquilo que a gente coloca a nossa atenção define a qualidade de vida, define os nossos relacionamentos, a nossa saúde emocional, define o nosso trabalho, define a nossa paz. Eu sempre pergunto para as minhas alunas, durante o nosso grupo lá dos encontros do Caminho Consciente, o que é que elas buscam com maior intencionalidade, o que elas esperam para aquele dia. E o que eu mais ouço é a paz. Aquilo onde colocamos a nossa atenção vai ser a nossa realidade. E aquilo que vai determinar toda a nossa vida. E o curioso é perceber que a gente nunca esteve tão preocupado com performance, com produtividade, com autocuidado. E ao mesmo tempo estamos cada vez mais cansados, sobrecarregados, ansiosos e com a mente acelerada. E aí, se você se identifica com alguns desses sinais, eu quero que você conte aqui para mim. Para eu ver se eu tô conversando com você, se eu tô tocando aí na sua história, na sua dor. Mas antes eu quero te desafiar a ficar nessa live até o final. Ainda que você tenha outras coisas para fazer, tenha outros estímulos, ou comece a ficar agoniado, porque talvez ela demore um pouco mais do que você está acostumado a ficar prestando atenção. Talvez venha uma inquietação. Eu te desafio a ficar até o final. Até porque no final eu vou dar um presente para você dormir hoje o sono dos deuses. E quero que você perceba, durante esse tempo que você está aqui comigo, quantas pessoas vão entrar e vão sair em poucos segundos. Por quê? Porque a nossa atenção hoje está sendo roubada. É nossa atenção que é uma das coisas mais valiosas que nós temos, nós estamos perdendo o poder sobre ela, a capacidade de decidir onde colocamos verdadeiramente a nossa atenção. Então eu quero te desafiar, já coloco esse desafio e começa a refletir o como nós estamos na atualidade preocupados com o nosso corpo. Agora a onda do momento é a onda do Monjaro. Nós estamos realmente muito preocupados com a nossa saúde física e vamos cada vez mais para as academias, tomamos suplementação e estamos cuidando cada vez mais do nosso corpo físico. E isso é muito bom, isso é importante e isso também contribui para a nossa saúde mental. Mas ao mesmo tempo estamos deixando de lado a nossa mente, o controle, a nossa capacidade de controlar a nossa atenção. E por que isso está acontecendo? O que está por trás disso? Você que não é da geração celular, você deve se lembrar como era a sua vida antes do celular, né? Por trás das redes sociais, da internet, hoje nós temos um mundo girando em torno uma indústria girando em torno de querer roubar a sua atenção. A sua atenção é muito importante porque é ela que vai levar as empresas a ter consumo. Quanto mais tempo na internet, na rede social, quanto mais cliques, quanto mais tempo você tiver na tela, mais dinheiro para essas empresas. Então eles querem prender a atenção, não é de um usuário, é de um consumidor. É alguém que vai gerar dinheiro. E existe toda uma tecnologia, uma inteligência, uma ciência por trás disso para tentar roubar a sua atenção. Então, hoje a gente vê essas gerações novas aí no scroll infinito e a nossa capacidade de manter a atenção está cada vez menor.
Estudos de uma pesquisadora da Universidade da Califórnia percebeu que antigamente nossa capacidade de ficar durante um tempo num vídeo era de 2,5 minutos. Vamos lá, nossa live tem 5. Se você está aqui há 2 minutos, você já está de parabéns. Hoje, o tempo médio que as pessoas ficam assistindo uma mesma coisa é de 47 segundos. Eu percebo isso pelos meus filhos, que é uma geração mais nova, que eles não assistem às vezes 10, 15 segundos de um vídeo. Então, ficar por muito tempo dentro de um vídeo é uma missão quase impossível. Mas o problema maior não é esse. O problema maior não é o tempo que nós passamos ali. O problema maior é que nós perdemos a capacidade de controlar, de escolher onde vamos colocar a nossa atenção. E eu vou te contar por que eu cheguei nesse lugar de falar sobre isso, porque há 7, 8 anos atrás, até 7, 8 anos atrás, né, e eu passei acho que pelo menos umas 2 décadas assim, cada vez pior, eu me percebi, cheguei num momento da minha vida em que eu acendi uma luzinha vermelha. Eu estava tendo perdas de memória significativas e nessa época eu não tinha nem 40 anos. Eu tinha perdas de memória significativa, assim, de não lembrar, ir num lugar pegar uma coisa e esquecer o que tinha ido fazer, de começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não concluir nenhuma. Chegar no final do dia cansada, com um sentimento de estafa e um sentimento ao mesmo tempo de improdutividade, como se eu tivesse feito muitas coisas e não tivesse feito nada ao mesmo tempo. De começar a ver um filme e em alguns minutos já pegar um celular, né? De ler uma página de um livro e não entender, não lembrar de nada o que tinha lido. Ler 2, 3 vezes e não ter compreensão do que está lendo. Ou de nem ter paciência de sentar para ler um livro. E olha que quando eu era adolescente, eu era uma leitora, quanto mais, assim, eu era reconhecida pelas pessoas como uma pessoa que vivia lendo. Eu adorava ler, desde que eu tinha uns 11, 12 anos. Eu lia aqueles clássicos de literatura, aqueles livros enormes, eu amava ler. Mas com o tempo eu fui perdendo essa capacidade de concentrar por algum tempo e de ficar ali parada, somente lendo. E quando eu percebi que a minha mente estava desse jeito, com sinais assim absurdos de ansiedade e de dificuldade de concentração, eu comecei a buscar ajuda. E eu lembro que nessa época eu fiz aquelas avaliações sobre TDAH, fui no médico e o médico falou: não, você não tem TDAH, porque você não era assim, né? As pessoas que têm TDAH já têm sintomas desde a infância. E ele me explicou que apesar de eu estar com todos os sintomas de um TDAH, que eu esquecia as coisas, eu perdia coisas constantemente, eu não conseguia me concentrar em nada, dificuldade de se organizar. E se alguém aqui tem diagnóstico de TDAH vai saber do que eu estou falando. Eu não tinha um diagnóstico de TDAH, mas eu tinha todos os sintomas. E como eu tinha um quadro de ansiedade alto também, eu não conseguia tomar remédio para TDAH, para atenção, Ritalina, isso aí, porque aumentava muito a minha ansiedade. O Robson falou: tenho tentado ler mais, porém muitas vezes tenho que reler algumas páginas também. Muitas vezes desistimos por poucos minutos, né, Robson? E isso é uma consequência de um estilo de vida, e foi aí que eu descobri que se eu não era assim, eu aprendi e fiquei desse jeito dentro de um estilo de vida, de um padrão de vida, de uma forma de funcionar, que me levou a ficar assim. E aí eu concluí que se eu fiquei assim e eu não era, eu poderia reaprender, né? E eu comecei a buscar ajuda para saber, tem como lidar com isso? Tem como a gente melhorar esses sintomas? Mesmo você que tem sintomas de TDAH? E o principal problema que eu enfrentei quando eu comecei a buscar ajuda foi porque nós hoje temos uma tendência a considerar como normal essa sobrecarga de atividades, de tarefas, de metas. A gente está sempre cheio de coisas dentro da nossa rotina.
E eu lembro que eu acordava de manhã, meus filhos nessa época eram pequenos e eu tinha que levar eles para a escola, tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, do mercado, eu estava separada nessa época. Então eu fazia tudo sozinha. E hoje, quando eu faço muitas coisas no dia, assim, que eu tenho uma porção de compromissos um atrás do outro, que eu chego no fim do dia com cansaço, às vezes não físico necessariamente, mas um cansaço mental, eu fico lembrando daquele tempo e falando assim, nossa, como eu aguentei. Mas na verdade eu não aguentei, porque o que acontece é que a nossa mente começa a pifar. O nosso corpo começa a adoecer. As coisas vão evoluindo e uma hora o nosso corpo pede as contas desse estilo. Então, quando eu comecei a buscar ajuda, eu percebi que o problema maior estava nessa compreensão de que esse excesso de atividades era necessário e obrigatório. Por quê? Porque nós temos que estar sempre produzindo. Estar parada não fazendo nada gerava culpa. A gente não sabe mais lidar com o tédio. Ficar sem fazer nada gera um tédio, um desconforto. E nós estamos o tempo todo buscando algo para fazer. Algo para se sentir útil. Para estar aprendendo, para estar produzindo. E eu percebi isso muito claramente quando eu fiz o retiro do Vipassana, que é um retiro de silêncio de 10 dias. E para mim foi muito mais desconfortável, muito mais do que o silêncio, foi o não fazer nada. Chegou uma hora que aquilo foi me dando uma angústia, que eu comecei, como a gente não tinha nada para fazer, eu comecei a andar para um lado para o outro e eu arrumava a cama inúmeras vezes por dia. Aquilo que ninguém quer fazer, né, do dia a dia lá, eu fazia inúmeras vezes por dia por não ter o que fazer. Então a gente vive nessa geração em que a gente vive acelerado, a gente dorme mal, a gente está sempre cansado, mas a nossa mente nunca desliga. A gente está sempre entre uma notificação, um estímulo, uma comparação, e a gente não consegue mais escolher ficar no momento presente. A gente está sempre preocupado com o que a gente tem que fazer, ou sempre repensando o que a gente fez. Dificilmente a gente consegue ficar plenamente no momento presente. E isso não acontece porque você tem preguiça ou por falta de esforço, né? Não é falta de força de vontade. E aí é que eu fui perceber, por mais que eu quisesse mudar essa situação, por mais que eu tivesse essa intenção de melhorar, eu percebi que não bastava eu querer ser mais disciplinado, querer ser mais organizada, que isso não era uma questão de intenção. Era muito mais do que isso. E a ciência vai explicar o porquê que nosso cérebro está assim. Porque nós começamos a aprender a funcionar de um determinado jeito. E quando a gente decide funcionar de outro, a gente não sabe mais funcionar no outro jeito. Então nós vamos ter que reaprender a funcionar de outra forma. A controlar a nossa atenção em vez de deixar ela ser levada de modo automático, de estímulo em estímulo. Pensa aí como é o seu dia. Você vive no modo automático, cumprindo compromissos. Quando você para ficar um momento digamos, que você teria de descanso, de distração, geralmente nós estamos com o celular do lado da nossa mesa de refeição. Nós carregamos o celular para ver um filme, um programa na TV. Nós carregamos o celular até para ir no banheiro. Se alguém aí se identificou, conta para mim. Você leva o celular, por exemplo, até para ir no banheiro? Eu confesso, eu levo. Muitas vezes eu me percebo nesse automático levando. Mas quando eu percebo, e aí eu sou intencional, eu consigo tomar uma decisão para fazer diferente. E primeiro a gente tem que tomar consciência do porquê isso é importante. Por que nós temos que sair do automático e parar de deixar a nossa mente ser levada, a nossa atenção ser levada de momento a momento, de estímulo a estímulo, de informação a informação. Essa mente sobrecarregada, ela começa a gerar irritação constante, dificuldade de concentração, ansiedade, dificuldade de memória, que eram todos os sintomas que eu estava nessa época. Acho que a única que eu nunca tive, assim, de verdade, é insônia. Cansaço emocional, sensação de vazio, falta de presença. Você nunca está onde você deveria estar.
Então eu estava no trabalho e ficava preocupada com as coisas que eu tinha que fazer em casa. Quando eu chegava em casa, eu estava resolvendo sobre o próximo programa que eu tinha. Aí eu chegava nesse programa e ficava preocupada com os filhos, porque eu não tinha ficado direito com eles. E isso vai gerando um desânimo, uma culpa, uma angústia, até que o nosso corpo adoece. E a gente realmente adoece fisicamente, né? Começa a aparecer as doenças psicossomáticas, começa a aparecer sintomas precocemente do envelhecimento cerebral. E aí é que entra a ciência, eles descobriram que o treinamento da atenção, e existem técnicas para você treinar a sua atenção, ajuda a prevenir o envelhecimento do seu cérebro. Porque quando você está sempre no automático, você está ativando uma região do seu cérebro que chama rede de padrão neural. E essa região do cérebro ela vai sendo fortalecida porque nós estamos passando a maior parte do tempo no automático. Quando nós começamos a trabalhar a atenção consciente, né? Atenção intencional para o momento presente, nós vamos começar a desenvolver e trabalhar uma região do cérebro conhecida como o córtex pré-frontal. É onde está as principais funções executivas do nosso cérebro. Junto com o tálamo e o sistema parietal, né, a gente começa a desenvolver essa área do cérebro e em poucas semanas eles verificaram que ela chega a aumentar de volume. Então, como eles perceberam, você já deve ter ouvido essa frase, né? Que nós perdemos, o nosso cérebro começa a diminuir de volume depois dos 20, 30 anos. Realmente, a partir dos 40 anos, a tendência é que o nosso cérebro diminua de volume, porque ele vai diminuindo a sua capacidade cognitiva. Mas eles descobriram também que o nosso cérebro ele é neuroplástico. Ele tem uma capacidade de neuroplasticidade, que é uma capacidade de se reconstruir, de criar novas conexões. É como se nós estivéssemos realmente trabalhando um músculo. Quando você vai para a academia várias vezes, o seu músculo começa aos poucos a crescer. Ele começa a se desenvolver e ele começa a ficar mais forte, ele consegue fazer mais coisas, né? Ele fica mais resistente. A mesma coisa acontece com o seu cérebro, embora ele não seja um músculo. Ele começa a criar novas conexões e depois você pode ver um vídeo lá que eu coloquei no meu Instagram mostrando os neurônios se reconectando, né? Buscando novas conexões enquanto você está fazendo um trabalho de estimulação, né, cognitiva ou de treino da sua atenção. Então eles perceberam que você, trabalhando a sua atenção, você previne esse envelhecimento cerebral e então, em vez de diminuir de tamanho o cérebro, essa área do cérebro, do córtex pré-frontal, ela chega a aumentar de volume, ou seja, você não perde o tamanho do seu cérebro do decorrer das décadas a partir dos 40 anos, se você fizer treinos de atenção plena. Apenas treinos de atenção plena. Mas se a gente tem cuidado da nossa mente, eu queria que você me contasse se em algum momento você já parou para pensar da importância ou da necessidade, ou parou para se dedicar a fazer algo para cuidar do seu cérebro. Nós fazemos muitas coisas para ganhar dinheiro, para pensar nos relacionamentos, para cuidar do corpo. Mas a gente treinar o nosso cérebro, cuidar do nosso cérebro, muitas vezes fica naquele cuidado da alimentação. Porque realmente tem alguns alimentos que são importantes para a nossa saúde cerebral. Mas treinar o cérebro, treinar a nossa atenção, poucas pessoas têm percebido a importância disso até que elas começam a pifar. Aí quando você começa a pifar, aí você vai lá e fala, poxa, preciso fazer isso. Então, a gente está vendo que não basta só a intenção, né? Não basta ser só força de vontade para mudar. Então, o que a gente precisa realmente para começar a cuidar desse recurso mais valioso que a gente tem, que é a atenção, que vai determinar os nossos relacionamentos, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde emocional. A gente precisa começar a treinar. Do mesmo jeito que nós treinamos músculo na academia, nós precisamos treinar. Isso exige um esforço, não exige só uma intenção.
Se você for na academia um dia da semana e fizer um exercíciozinho lá, 15 minutos, provavelmente você não vai ter quase nenhum resultado, não vai perceber nenhuma diferença no seu corpo, na sua saúde física. O mesmo jeito acontece com a sua mente. A gente precisa treinar, mas o bom é que eles descobriram que apenas poucos minutos por dia já fazem diferença. Você não vai precisar passar 1 hora fazendo treinos do seu cérebro, da sua atenção, para poder realmente ter um resultado. Eles verificaram pelos estudos que apenas algumas semanas, mas 8 semanas é um espaço de tempo que foi visto uma mudança significativa. Você consegue perceber mudanças significativas no volume do seu cérebro e na sua capacidade de controle da sua atenção. Então a gente vai treinar o cérebro como? Tendo intenção de pausar, de desacelerar, de começar a diminuir o número de estímulos. O estresse crônico, ele adoece, ele envelhece, ele começa a dar panes. Então, primeiro a gente precisa começar a olhar para dentro da nossa vida. Como que a gente tem vivido? A gente precisa ter intenção de cuidar da mente, né? Trazendo consciência para a nossa rotina de primeira mão, né? E quer trazer essa intenção de trazer essas pausas. Talvez você esteja vivendo um momento de sobrecarga emocional e mental tão grande que você vai precisar de uma pausa maior. Mas você pode começar com poucos minutos por dia. E é isso que eu ensino no Caminho Consciente. Eu te ajudo, pego na sua mão e a gente caminha junto para a gente treinar, enfrentar os desafios de lidar com esses desconfortos de quando a gente para. E isso não é sobre esvaziar a nossa mente. Isso não estou falando sobre ter que parar a vida para poder cuidar da mente. Porque muitas vezes vão associar a você ter que fazer um retiro de 30 dias para uma montanha e ficar lá isolado e tentar esvaziar a mente. E não é sobre isso. Nós podemos fazer isso dentro da nossa rotina, dentro do dia a dia. É ter produtividade com presença, com consciência, com escolha. E isso você pode dedicar apenas 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Já vão ser suficientes para mudar a sua capacidade de escolha, o seu estado emocional, os seus relacionamentos. Porque uma mente descansada, ela pensa melhor, ela ama melhor, decide melhor e vive melhor. Uma mente cuidada, né? Uma mente cuidada, ela vai ter a capacidade de escolher onde eu coloco a minha mente. Você tem colocado a sua mente constantemente em preocupações, em coisas que dão errado, em preocupações sobre o futuro, de como vai ser, né, de coisas que não dão certo, talvez de relacionamentos? Ou você é capaz de perceber onde está a sua mente e gerenciar, trazer ela de volta para o presente? Ou de escolher, não, eu quero trazer minha mente para coisas positivas também. A gente sempre se surpreende lá no Caminho Consciente de como nós somos constantemente roubados para as coisas negativas. Como a gente tem reagido automaticamente e ficamos presos em loopings apenas murmurando sobre o que não temos. O sofrimento, ele não nasce das coisas que são. Ele nasce da nossa frustração em as coisas serem diferentes daquilo que a gente idealiza. Isso é uma frase da Kristin Neff. É a gente começar a perceber essa diferença entre o que é o mundo ideal, como a gente gostaria que fosse a vida e como a vida realmente é. Quando nós trazemos esse olhar de aceitação, né, de acolhimento para as coisas que são como são, em vez de estar sempre fugindo daquilo que a gente não gostaria que fosse e correndo atrás daquilo que a gente gostaria que fosse, a gente talvez pudesse desfrutar mais o momento presente assim como ele é.
E se isso tocou em você, se isso faz sentido para você e você quer fazer uma experiência de uma pausa ou de pequenas pausas, ou começar no seu ritmo, no seu tempo, naquilo que é possível para você, eu convido você a entrar no Caminho Consciente, fazer uma experiência de 30 dias gratuitamente, conhecer, viver essa experiência de estar lá, perceber a diferença. E se isso fizer sentido para você, eu quero convidar você para participar da nossa imersão. Porque pensando nessa necessidade da gente de pausar, de sair da nossa rotina para se sentir, se perceber e começar a discernir o que faz sentido pra gente, o que não faz mais, o que eu preciso abrir mão e soltar, o que eu preciso abrir espaço pro novo, o que eu preciso esvaziar mesmo para dar espaço para mim, para eu sentir a vida e desfrutar. Talvez a gente precise de um pouquinho mais de tempo. E esse tempo vai ser o retiro do Caminho Consciente que nós vamos fazer do dia 3 a 5 de julho, lá na Chapada dos Veadeiros. Por que nós vamos fazer na Chapada e não aqui em Brasília? Porque tem estudos comprovando cientificamente que a natureza por si só, o fato de você passar 2 horas em meio à natureza já é suficiente para recuperar os seus níveis de estresse da semana. Imagina você fazer uma imersão de 3 dias em meio à natureza. O fato só de você estar lá, né, acompanhada por 2 pessoas que vão te guiar para você olhar para dentro de si, já vai ser um grande fator para você diminuir os níveis de estresse da sua vida, para você conseguir se observar e voltar para o seu momento presente. Esse retiro eu vou fazer junto com a Thaís de Cássia, é yoga terapeuta, e ela vai fazer as práticas de autoconsciência corporal para você conectar corpo, mente e as suas emoções. Tudo está conectado. E eu não contei para vocês lá no início, né? O porquê que eu comecei esse processo, né? Porque nessa época que eu estava com essa dificuldade de atenção toda, isso começou a afetar, porque quando está afetando só a nossa produtividade, a gente ainda tolera, a gente acha que vai dar conta. Mas isso começou a afetar os meus relacionamentos, meu relacionamento com os meus filhos, meu relacionamento às vezes no trabalho. E com certeza isso afeta nosso relacionamento amoroso, mas ele afetou principalmente o meu relacionamento com Deus. Em um momento eu parei e me perguntei, como que a gente faz para ouvir a voz de Deus? Como eu sei que Deus que está falando comigo se a minha mente não para de fazer barulho, murmurar? Como que eu sei que sou eu ou que é Deus? E nessa época eu procurei e, na verdade eu não procurei, Deus colocou, né, no meu caminho um livro que chama Sussurro, Como Ouvir a Voz de Deus. E eu li esse livro e o segredo desse livro era o silêncio. A voz de Deus é como um sussurro. Muitas vezes nós não ouvimos o que Deus tem a nos dito porque nós estamos com muitos ruídos, com muito barulho na nossa mente. E lá nesse livro que não tinha nada a ver com atenção, nada a ver com mindfulness, com treino, nada a ver com neurociência, lá eu tive a consciência que eu precisava silenciar um pouco mais, diminuir o barulho e os ruídos externos, para me conectar até com Deus. E aí ganhei um grande presente, que foi eu conseguir me conectar a mim mesma, descobrindo meus gatilhos, aprendendo a lidar com eles, percebendo os momentos em que eu estava perdendo desfrutar momentos importantes da minha vida, junto com a minha família, momentos importantes que eu tinha até viajando. Muitas vezes uma viagem é para ser um momento relaxante. É um momento que a gente vai pensando em descansar, mas nem sempre é assim, porque viagem envolve planejamento, organização, coisas dão errado, né? Você perde o controle de muitas coisas durante uma viagem. E dependendo para onde você vai, pode ter uma situação de ansiedade pelo lugar, pela cultura, são muitas coisas novas, né?
Mas não era só isso. Eu percebi que naquela época, até as minhas viagens, eu estava sempre preocupada com o próximo. Não conseguia curtir esse passeio pensando no próximo, na próxima coisa que eu tinha que fazer. E eu não conseguia desfrutar realmente aquilo ali que eu estava. E eu voltava para a vida antes de voltar, porque eu já estava preocupada com a rotina depois. E talvez isso também esteja acontecendo com você, né? Talvez você não esteja nem conseguindo desfrutar das suas férias. E por isso eu te convido a viver essa experiência, caminhar comigo, com o nosso grupo, a nossa comunidade, de ser intencional no treino da sua atenção, de escolher como você quer viver, de onde você quer colocar a sua paz, né? É aquela imagem de uma montanha. Imagina você se transformando numa montanha que consegue permanecer estável, firme, conectada, independentemente do que está acontecendo aqui fora. A montanha, ela fica lá e está chovendo, as estações passam, os animais voam, vento, mas ela continua lá, sendo. E é assim que nós buscamos viver, né? É claro que isso tudo é um treino, é um exercício que a gente pratica com intenção de tentar viver como uma montanha, mais estável, mais presente, mais conectado, tá bom? Gratidão a vocês que conseguiram ficar até o final, gratidão pelo seu tempo. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, é só clicar lá no link da bio, entrar no nosso grupo. É um grupo de WhatsApp, é gratuito, você pode entrar lá, eu dou informações. Eu acho que tá lá, gente, porque eu faço umas confusões com esses histórias ali, mas tá lá. Se não tiver, a gente vai colocar lá o link do Caminho Consciente e tem o link do clube. Se você quiser fazer parte do clube, que você vai ter acesso a meditações, aulas, programas. Eu tenho um programa inteiro de inteligência emocional para finanças, para a gente tomar consciência emocional e viver de uma forma consciente e na nossa relação com o dinheiro. Tá lá também no nosso clube. Tem as meditações gravadas e tem encontros e o programa de 8 semanas que você pode participar de forma totalmente gratuita. O programa de 8 semanas de Mindfulness, que foi desenvolvido pelo Jon Kabat-Zinn para redução do estresse e da ansiedade, né? Com apenas 8 aulas, você consegue, botando em prática nos exercícios, reduzir os níveis de estresse, ansiedade e melhorar a sua qualidade de vida, levando para a vida. Tá bom? Então entra lá, confira, entre no grupo e começa a participar. Os nossos encontros são segundas e quartas e sextas, 6 horas da manhã. A Cristina tá aí comigo já faz um tempão. Gratidão, minha amada. Obrigada por você confiar no meu trabalho, né, pela sua entrega, pela sua confiança. Inclusive a Cristina gravou um depoimento lindo que eu vou postar aí esses dias dessa semana aí para vocês conferirem a transformação incrível que teve na vida dela, tá bom? Um beijo, fiquem com você, com Deus, e até a próxima segunda a gente vai estar aqui de novo às 8 horas. Então fica aí ligado que a gente vai divulgar o tema da nossa próxima live na semana que vem. Um beijo!